emergente setor de negócios de impacto social no Brasil atualmente é pautado e caracterizado pela atuação e participação dos pequenos negócios, estimulando novas qualificações profissionais, alimentando a economia associada a outros segmentos produtivos e reforçando a cidadania de grupos menos favorecidos da população. O Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas, SEBRAE, entende que os negócios de impacto social buscam gerar, por meio da operação do seu próprio core business, impacto social positivo. Ou seja, sua atividade principal deve beneficiar diretamente a sociedade, devendo impactar pessoas das classes C, D e E ou pessoas das classes A e B, mas, sobretudo, impactar a base da pirâmide, das camadas sociais mais pobres da população. Sejam bem-vindos ao CUTNE na TV. Aonde vocês acham que eu estou agora? Na floresta amazônica ou na savana africana? E se eu te disser que não, nenhum desses? Eu estou aqui no Golfe Olímpico, sim, na Barra da Tijuca, com mais de 1 milhão de metros quadrados, com mais de 600 mil metros de área preservada. E agora, o Carlos Favoreto, o gestor desse espaço maravilhoso, vai mostrar para vocês como é a gestão desse local. Eu gostaria de saber sobre as contrapartidas sociais que vocês têm em relação às comunidades da região e às periferias que tem aqui no Rio de Janeiro. Nós temos 2 grandes projetos, mas eu vou citar um só, que é o projeto Golfe, Quero Golfe nas escolas. A gente pega as crianças de escolas municipais, traz essas crianças para cá, onde as crianças têm aula de educação ambiental, têm aula de esporte, se alimentam e voltam para suas escolas. A gente seleciona essas escolas que sejam as escolas onde tem mais pessoas carentes, que nunca teriam a oportunidade de pisar num lugar como este. Né? Então as pessoas, a gente está com resultados belíssimos, a gente faz depois concursos de redação, a gente manda livro para eles, a gente manda alimentos para eles, enfim, a gente faz essa interação muito boa. Nossa convidada é graduada em jornalismo, publicidade e propaganda. Possui MBA em mídias sociais, especialização em marketing digital e cultura contemporânea. Foi colunista e repórter de um grande jornal de circulação no Rio de Janeiro, cobrindo o lado positivo de favelas e periferias, onde percebeu um nicho em que poderia ajudar os pequenos projetos. Criou a primeira agência de comunicação que atende exclusivamente ações de impacto social, contabilizando pequenos clientes e grandes organizações, como Conselho Britânico, Brasil Foundation, Favela Mundo e FLUP. Nós vamos conversar com a jornalista, publicitária e empresária Tássia de Carvalho. Tássia, que bacana, que prazer te ter aqui. É maravilhoso estar aqui, quero agradecer primeiramente o convite, né? E é muito bom poder falar de iniciativas de impacto social que são tão presentes aqui no Rio de Janeiro. E é um prazer estar aqui. Maravilha. Estou à sua disposição. Então, bora lá. Bora lá. Me fala que você é uma jornalista, coleguinha, e que se reinventou, né? Sim, Esse é o primeiro ponto, né? O start foi aí. Foi sim. Eu fui demitida numa demissão em massa e, infelizmente, nós não recebemos nada até hoje. Foram mais de 100 colegas. E assim que eu comecei a raciocinar, eu comecei a pensar o que seriam das ações que eu colocava nas páginas do jornal. E eles chegavam em mim com umas pastas desse tamanho, mostrando coisas de 1970, para poder comprovar que aquele projeto existia, que aquela iniciativa realmente era de impacto social.
E eu comecei a pensar, gente, mas geralmente o jornalista não tem tempo para poder ler tudo isso, para poder ir atender pessoalmente na redação. Nem é assim que se faz. Eles batiam na porta do jornal. Às vezes eles chegavam de manhã e eu só começava de tarde. E eles ficavam lá esperando, acampados na porta do jornal. Era quase todo dia isso. E aí eu comecei a perceber que eu poderia atender essas iniciativas, porque elas eram negligenciadas pelo mercado, ou porque eram em favelas e tem um preconceito meio que imbecil, é um preconceito muito grande com essas organizações que são de periferias. E também tem um problema que elas nem sempre dão tanto resultado financeiro quanto um cliente tradicional. Então, muita gente não queria atender. Então, eu percebi ali que eu poderia fazer a mudança na vida de pessoas através do meu trabalho, entendeu? E isso é muito bom, porque a assessoria de imprensa e assim, a comunicação para ações de impacto social, ela é importante, aliás, a comunicação é importante para todos os setores, só que para os de impacto social ainda é mais importante do que para um setor normal. Você se sente, então, também fazendo uma ação social, Sim, seria isso, né? Eu me sinto, Não é só apenas um trabalho, Não é, mesmo porque eu não comecei para ganhar dinheiro. Eu estava mais pensando nesses projetos sociais, o que ia ser deles, agora que eu não podia mais colocar no jornal, que eu não podia colocar na revista, que por um tempo eu fiz uma revista também. E aí eu fiquei, poxa, peraí, o que eles vão fazer? Como é que eles vão comunicar? E isso foi uma coisa até que eu falei no TED, eu palestrei no TED no final do ano passado, que foi uma experiência que, assim, é catártica, como eu poderia dizer, mas eu vejo a mudança em várias iniciativas de impacto social de favelas. Tem um projeto que eu sempre cito como exemplo, porque foi, para mim, o mais marcante e mais gritante. Tem um projeto lá no Complexo do Alemão, chamado Projeto Vidançar. Eles já ensinaram dança para mais de 1.500 crianças e adolescentes. 5 ex-alunos foram para a escola de dança do Teatro Municipal. Mais 2 estão na escola Bolshoi. Mas eles iam fechar as portas, porque não tinham R$ 1.500 por mês para pagar o aluguel. Então, assim, quando você pensa, poxa, mas esse projeto, essas crianças estão no Bolshoi. Entendeu? No Bolshoi, são pelo menos 100 candidatos para cada vaga. 2 crianças da favela estão lá, que treinaram, que estão lá ensaiando junto com crianças abastadas, que tiveram aulas de dança com os melhores e mais renomados professores do país. Eles estão lá. E aí eu me encontrei com a gestora desse projeto numa quarta-feira à noite e ela falou, me ajuda, porque eu não tenho o dinheiro do aluguel desse mês. Eu não tenho como te pagar, mas a gente vai fechar. Então, tem uma contrapartida social também, porque eu sabia que eles não tinham como me pagar, mas eu sabia que eles precisavam daquilo. Então, eu peguei, tracei uma estratégia, assim, tipo relâmpago, porque precisava para ontem, numa quarta-feira à noite. E aí eu falei com ela, olha só, você não fala mais isso para ninguém, esse problema, até sexta-feira você segura, porque eu vou passar isso para o Anselmo Góes. E a gente vai conseguir uma notinha. E a notinha do Anselmo é muito lida. E ela falou assim, poxa, mas uma notinha? Isso não vai mudar nada. Isso não vai mudar nada, é uma notinha. Aí eu falei, não, mas ele é o colunista mais lido do Brasil. Entendeu? Então, quem tem dinheiro, quem tem recursos que pode ajudar realmente o projeto, lê essa coluna. Pode não ler o jornal inteiro, mas lê essa coluna. E pode repercutir Sim, bem. Com certeza, até nas suas próprias redes, porque até celebridades leem essa coluna. E dito e feito, na sexta-feira mesmo eles conseguiram patrocínio em menos de 48 horas de assessoria de imprensa. Eles conseguiram O poder da comunicação. O poder também, da comunicação, da sim. Em menos de 48 horas eles conseguiram patrocínio para 2 anos. Então, assim, e conseguiram também eles conseguiram um espaço cedido, a cessão de um espaço, que eles estão lá até hoje e não pagam mais esse aluguel, que já é uma forma também deles conseguirem uma certa autonomia, porque esse R$ 1.500 por uma sala numa favela, para eles era muito puxado. Então, eles também já não têm mais, e aí a equipe toda agora ganha uma ajuda de custo, através da assessoria, 48 horas. E isso também que você fala me remete muito à questão do nosso próprio programa, né? De um espaço de representatividade, de fortalecimento da identidade. Você
Como é que você entende isso? Você acha que é um passo também de transformação social, quando a gente dá esse espaço para mostrar a nossa imagem, a nossa cultura? Não, com certeza. É muito importante ter programas e ter espaços em que a gente possa inserir o negro, inserir principalmente o negro periférico, que talvez não chame tanta atenção da mídia tradicional, em espaços de mídia, porque a gente precisa comunicar. Então, por exemplo, esse espaço que eu estou tendo aqui, nossa, eu estou super feliz, muito contente com o convite e eu vejo muita necessidade do negro conseguir se comunicar e da gente conseguir também o nosso espaço na mídia. E eu fiquei mais feliz ainda quando eu cheguei aqui, porque vocês não têm ideia de quantos negros tem na equipe, são muitos. O diretor é negro, o câmera é negro, tem muitos negros aqui. Vocês deviam fazer um programa sobre os bastidores, porque a gente precisa ver isso, porque muitas vezes o mercado da comunicação, ele é um mercado que segrega muito negro. E eu já até ouvi algumas vezes que não tem negros na faculdade de jornalismo. Aí eu falei assim, Peraí. Tem muitos, tem muitos. Só que quando chega lá na hora do mercado, na hora até do estágio, tem um gargalo cruel. Que eu mesma já passei por isso. Você chegou num jornal de grande repercussão, né? Repercussão nacional. Foi difícil? Foi. Você considera isso o quê? Uma sorte, meritocracia? Então, tem uma hora que o branco, ele meio que não pode mais ignorar o seu currículo, quando o seu currículo, ele fica muito... ele se sobressai muito. Então, assim, no início foi muito difícil. Eu ia para o CIE todo dia, tipo, eu ia para a faculdade de noite. Então, todo dia eu batia na porta do CIE. Todo dia eu ia na Fundação Moody's e pelo menos uma vez por mês eu passava na central de estágios da Petrobras. Porque a Petrobras, na época, eu não sei como funciona hoje, mas isso em 2009, assim, eles... ali em São Cristóvão, você chegava, tinha um computador, porque naquela época nem todo mundo tinha acesso a computador, e você cadastrava o seu currículo ali. E você podia ir atualizando, se você fizesse algum curso, alguma coisa nova, você ia lá e atualizava. E eu jurava que ninguém lia aquilo. Eu jurava. Eu botaria minha mão no fogo que ninguém lia aquilo. Até que um dia... Menina! Aí um dia, a pessoa aqui tá precisando muito de trabalho, aí nessa loucura de CIE, Moody's e tudo mais, eu recebo uma ligação da Petrobras. Eu já tinha deixado meu currículo lá, tinha uns 3 anos, já tinha atualizado 1000 vezes e mesmo assim ninguém nunca tinha me chamado. E aí eles falaram, a gente quer te chamar para uma entrevista. Da onde mesmo? Da Petrobras. Petrobras, tipo, deve ser pegadinha. Aí a pessoa teve que puxar na memória que realmente se inscreveu e tudo mais. E graças a Deus, assim, foi dali que deslanchou. Mas eles também me falaram que eles analisam 200 currículos para entrevistarem 20 pessoas para escolherem um. Então, assim, para aquela vaga que eu consegui, 199 pessoas, além de mim, foram analisadas ali para aquela oportunidade. E você ter Petrobras no currículo, isso abre muitas portas. Até para você ir para outros lugares, para depois você conseguir até oportunidades melhores. Então, eu fui para Petrobras e ali, realmente, a minha carreira começou a andar. Antes, eu já tinha feito estágio voluntário na CUFA, já tinha participado de jornal online, já tinha feito coisas, mas não eram coisas, assim, expressivas com peso que você tenha Petrobras no teu currículo. E aí, da Petrobras, eu consegui ir para a TIM, fui para a Secretaria de Cultura, aí fui para a Brasil Foundation também. E foi muito engraçado, porque quando eu estava na Brasil Foundation, no meio, quase quando estava acabando, eu descobri o lúpus. E eu estava deformada, meu cabelo caiu inteiro. E aí, assim, meu estágio já tinha acabado. Eles me deixaram lá ficar mais um tempinho, porque eu não tinha para onde ir, precisava do dinheiro que eu ganhava ali, porque o lúpus é muito caro, ainda mais aqui no Rio, porque o governo não repassa os nossos remédios. E aí, no meio dessa confusão, eu comecei a trabalhar neles, num projeto, que eles tinham parceria com Um Dia.
Então, eu comecei o projeto na Brasil Foundation e terminei no dia. Eu meio que mudei de lado no meio do projeto. Porque lá no dia eles tinham um caderno de comunidades e eles queriam uma pessoa que transitasse bem pelas favelas e que pudesse escrever o lado positivo. E aí a gente volta com Tássila falando mais disso quando? Depois do intervalo. Até daqui a pouco, já a gente volta. Hoje eu estou conversando com a jornalista e publicitária e empresária Tássia de Carvalho. Tássia, a gente interrompeu aí, né, o primeiro bloco e Sim. você falando dessa transição, né, para o Jornal Dia, quando você descobriu a sua enfermidade. Foi Sim, isso? Como é que foi aí essa transição? Foi uma transição até meio que natural, porque como o meu tempo lá na Brasil Foundation tinha acabado e o dia tinha essa necessidade, a minha própria chefe me indicou e ficou lá puxando um pouquinho de sardinha para o meu trabalho e foi uma coisa muito bacana, porque lá eu pude ter uma experiência que me abriu horizontes. Apesar de eu trabalhar mais nos bastidores, porque quando você está no jornal, você trabalha muito nos bastidores. Depois que eu saí do jornal é que eu ganhei uma visibilidade que eu não tinha lá dentro, que é meio até engraçado. Nos 3 anos que eu tive no jornal, eu acho que eu palestrei uma vez, talvez 2. Eu não recebi prêmio, não recebi, nenhum reconhecimento. Quando eu saí do jornal, menos de 1 mês depois, eu já fui convidada para participar de congresso. E aí eu comecei a fazer palestras, comecei a desenvolver workshops. Ano passado eu palestrei num TED voltado para mulheres empreendedoras de periferias, que foi uma experiência muito, muito enriquecedora, muito boa. Também estou sempre em eventos, coisa que eu não podia fazer quando você está num jornal diário, porque às vezes você trabalha 12, 15 horas por dia, não tem tempo para você fazer tantas atualizações quanto você gostaria. Então, para mim foi uma experiência muito boa trabalhar no jornal, mas é uma experiência ainda melhor poder trabalhar para mim e ter o meu trabalho reconhecido, até na mídia, ou também pelos meus colegas jornalistas e pelo mercado. E aí eu queria conversar um pouquinho com você sobre esse lado, né, dos bastidores lá Sim. da redação. Já conversei com outras coleguinhas Sim. aqui e às vezes fica com receio de cobrir só pautas referentes à questão racial, à questão de gênero, para não receber o título, não ficar, só faz aquilo. Então, às vezes, eles ficam receosos. Como que era para você? Como que você era reconhecida na redação? Como que era esse contato, né, com as outras pautas? Você só cobria isso e as pessoas te olhavam de uma forma, ela só cobre isso. Como que era essa identificação? Então, num primeiro momento, eu fiquei cobrindo só essa parte de favelas. E aí a gente procurava escrever tudo que pudesse sobre favelas em outras partes do jornal. Então, eu invadi o caderno de economia, e já invadi o caderno de moda, mas tudo falando sobre favela e inclusive de esporte, coisa que, assim, eu não me imaginava escrevendo sobre esporte, mesmo porque, a princípio, eu escrevia só a revista que eu fui contratada para fazer, mas aí depois a gente começou a ir ocupando outros espaços dentro do jornal, sempre escrevendo sobre favelas e periferias. E nessa época eu também fazia um curso, Universidade das Quebradas. E aí muitas aulas viraram matéria. Muitas aulas. Mais até do que eu poderia imaginar. O meu chefe me deixava ir lá e assistir essas aulas. E aí, quando voltava, porque a Universidade das Quebradas é um curso inovador da UFRJ, quando voltava, às vezes tinha lá, por exemplo, uma orquestra de enxadas, que eram de trabalhadores rurais. Aí, na outra aula, veio um jogador de futebol francês falar sobre racismo no futebol da França. Como assim? Eram aulas assim, são conhecimentos que você não sabia que precisava, e a maioria era sobre o negro. E aí depois você ficava, meu Deus, como é que eu não sabia disso? Então, assim, tem muitas coisas que hoje eu sei, que eu carrego na minha bagagem, mas que quando eu cheguei nas quebradas eu ficava,
para, volta, 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 volta. Eu só ficava assim, volta, volta, volta. Porque eram muitas informações. Tipo, eu achava que os negros ficavam na África e que a África, ela era hegemonicamente de religião de matriz africana. Mas não, tem tribos da África há mais de 2000 anos que são cristãs. E eu falei assim, ué, mas não falaram que isso só aconteceu quando o europeu chegou na África? Porque foi isso que eu aprendi na escola. E também aprendi, por exemplo, de uma tribo que tem ali na região da China, de negros. Aí eu, oi? Negros na China? Como assim, gente? Eu não estou entendendo. E são informações que parece que não são divulgadas, não sei se porque não querem que divulguem ou se são porque não tem essa procura, mas são informações que você fica assim, até para você se descobrir como negro é importante você estar nesse meio. Me chama a atenção o que você falou, né? Falou, poxa, eu trabalhava com mídia, fazia, mas eu não tinha esse conhecimento. Esse gap, né, que você falou entre, né, de estar no movimento e descobrir essas novas informações e ter esse acesso através da mídia, existe um distanciamento, né? Sim. Por que você acha que isso acontece? Hoje, já trabalhando com o outro lado, o que você sente de desafio? Por que essas informações não estão tão presentes no nosso dia a dia? Hoje, na assessoria, eu percebo que tem muitas iniciativas boas acontecendo, mas que as pessoas não sabem comunicar, nem mesmo pelas redes sociais. Elas não criam página, elas vão no seu perfil e ali elas divulgam o que elas estão fazendo. Ou então vão no inbox divulgando o que elas estão fazendo. Mas muita gente que não é amigo, que não está naquele círculo, não vai saber que você está fazendo isso. Como é que eu vou saber o que você anda fazendo? Você precisa ter uma página, precisa criar um evento, precisa divulgar esse evento, precisa impulsionar esse evento. Mesmo que você não tenha uma assessoria nesse momento, você precisa cuidar das suas mídias sociais para que mais pessoas até compareçam ao seu evento. Eu sinto uma dificuldade muito grande que as pessoas têm de comunicar. E essa dificuldade eu percebia também na época lá do jornal. Porque muitas vezes eu ficava pedindo sugestões para botar na coluna, para botar em matérias, e as pessoas não me passavam. Então eu ficava muito tempo indo no meu feed do Facebook, procurando para ver se alguém postou que vai fazer evento, vai fazer alguma coisa. Mas espera aí, eu sou jornalista, eu sou amiga daquela pessoa no Facebook, ela está fazendo evento. Por que ela não me mandou? Porque ela não me mandou, nem que fosse no inbox. Ô, Tássia, oi, tudo bem? Eu vou fazer um evento daqui a uma semana, você tem como me ajudar? Nem isso. Mas você acha que também, de repente, há um distanciamento da figura do jornalista com a população? As pessoas colocam até assim a posição do jornalista, não estou dizendo que ele se coloca exatamente nesse local, mas que há uma certa cultura que dá um pedestal para o jornalista e distancia esse diálogo. Não, eu sinto que tem esse pedestal, porque muitas vezes eu escuto assim, nossa, ela é jornalista. E aí eu fico pensando, meu Deus, queria ter metade desse glamour que vocês estão construindo. Porque eu ainda tô andando de trem, eu ainda tô andando de metrô, entendeu? Mas do jeito que as pessoas falam, parece que você tem um motorista particular que te leva a todos os lugares, porque você é jornalista. Eu acho que as pessoas têm muito essa imagem, talvez, de apresentador de televisão aberta, que são os mais famosos, que talvez até tenham isso, mas nós somos pessoas normais, você sabe disso, né? Porque você também é jornalista. Então, nós somos pessoas normais. E eu botava no meu Facebook, por favor, alguém sabe de algum evento? E a pessoa nem mesmo assim ia lá e me comunicava desse evento. Então, como ela quer que aquilo saia no jornal? Aquilo não vai sair se ela não me disser. Se ela não disser para ninguém, ninguém vai saber. Então, por isso que entra o papel do assessor de imprensa. Então, hoje, como assessora, eu percebo que eles têm uma acessibilidade maior a mim. Eu acho que eles já entenderam que eu trabalho fazendo esse tipo de divulgação. Então, eles já chegam em mim para poder tentar divulgar. Nem todos ainda entendem como funciona uma assessoria, mas eu explico. Geralmente chega para você e eu tenho esse trabalho. Vai sair amanhã no jornal? Qual é a expectativa? Ai, meu Deus. Muitas vezes acontece isso, entendeu? Ou então, hoje eu até tenho uma facilidade de acesso muito grande na Globo.
Mas antes, quando eu não tinha, a pessoa já chegava, eu quero estar na Globo. E aí eu ficava... Como assim? Como assim? Mas eu não tenho como te garantir se você vai sair na Globo. É uma coisa que as pessoas ainda não entendem. Que o assessor de imprensa, ele vai tentar conseguir para você aqueles veículos que você quer. Mas isso não quer dizer que você vai sair naqueles veículos, que é 100% de certeza. Ou então a pessoa reclama, mas você falou que ia tentar uma matéria, saiu só um quarto de página. Mas a pessoa também não entende o trabalho que dá aquele um quarto de página, ainda mais se tiver uma foto. É um espaço bom, mas as pessoas sempre acham que podem conseguir a capa, mas nem sempre. Pois é, e a gente precisa estar nesses espaços, né? Como mulher, como negra, como periférica. Sim, né? com certeza. A comunicação precisa ser nossa amiga, né? Com certeza. Bem, o que falar, né? É verdade. Gente, tanta coisa boa. Olha... Muito obrigada. Obrigada. Seu trabalho é super relevante, é muito gratificante ter você fazendo essa ponte entre a comunidade e a comunicação, que você voe alto, voe longe cada vez mais. Muito obrigada, é um prazer estar aqui e ter esse espaço para os negros aqui na TV Alerj é maravilhoso. Que isso seja replicado em vários outros canais, porque a gente precisa. Nós somos 54% da população e nós precisamos estar na mídia 54% também. É isso aí. Valeu, viu? Obrigada. Eu conversei com um dos nossos talentos da área da comunicação, a jornalista, publicitária e empresária Tássia de Carvalho. E para rever essa entrevista e todas as outras, é só acessar www.alerj.rj.gov.br ou www.cultne.com.br. Obrigada pela audiência e até o próximo programa, quando estaremos juntinhos mais uma vez. Cultne é a oportunidade de ensinar tudo aquilo que eu aprendi.